Vamos agora falar da posição do titular e do lançador numa opção de venda. Já vimos anteriormente que a opção de venda dá ao titular o direito de vender. Quando é que o titular exerce o seu direito? Quando é que dá exercício? Quando o preço de exercício, em princípio, é maior do que o preço à vista. Ou seja, no caso de uma opção de venda, o titular está se protegendo contra a baixa. E quando é que o titular tem lucro? O titular terá lucro ao exercer uma opção de venda quando o total que ele recebe é maior do que o total que ele paga. Então vamos lá. Numa opção de venda, o titular tem direito de vender. Então ele recebe o preço de exercício. E ele paga o prêmio, e caso ele não possua esta ação, ele paga o preço à vista. Portanto, o titular terá lucro se o preço de exercício for maior do que a soma do prêmio com o preço à vista. Se o preço de exercício for maior que o preço à vista, mas não for maior que a soma dos dois, ele poderá exercer, mas não exercerá com lucro. O raciocínio é semelhante àquele que nós vimos na opção de compra. Se o preço à vista for maior que o preço de exercício, a opção não será exercida. No jargão do mercado, neste caso, a opção vira pó, porque se ele tem direito de vender, se o preço à vista está maior que o preço de exercício, ele vende pelo preço à vista e abre mão do prêmio. Chamo a atenção de vocês do seguinte: no caso da opção de venda, não existe, neste caso, lançador descoberto, porque na opção de venda, o lançador tem a obrigação de comprar. O que ele tem que ter é dinheiro. E ele irá exercer esta obrigação de comprar pelo preço de exercício. Caso ele compre, ele poderá vender as ações pelo preço à vista. Então, no caso de uma opção de venda, o lançador, o prejuízo é limitado. Existe um valor máximo teórico de prejuízo. O prejuízo teórico máximo do lançador é qual? O lançador tem que pagar o preço de exercício. É isso que ele tem que pagar.
o lançador já recebeu o prêmio, e venderá as ações adquiridas no mercado pelo preço à vista. Portanto, ele terá prejuízo quanto que ele paga é maior do que ele recebe. E o prejuízo máximo será quando o preço à vista cair até zero. Porque aí será o máximo dessa diferença. O preço de exercício já está especificado, ele foi definido no momento do lançamento das opções. O prêmio já foi recebido. A única coisa que varia nesta nossa equação aqui é o preço à vista, que está caindo, exatamente porque o preço à vista caiu é que deu opção. Vamos relembrar na tela anterior que se o preço à vista subiu, ultrapassou o preço de exercício, a opção não será exercida, virou pó e o lançador embolsou o prêmio. Então o lançador foi exercido numa opção de venda porque o preço caiu, ele foi obrigado a comprar pelo preço de exercício. O titular exerceu o direito de vender por esse preço de exercício porque a vista estava menor. Se a vista ficar muito menor, teoricamente, se cair a zero, é o prejuízo máximo do titular, o preço de exercício menos o prêmio. Nós falamos que esse é o prejuízo máximo teórico do titular, porque, na verdade, uma ação não cai a zero. Pelo menos em princípio. Ela pode ficar muito próxima de zero, mas zero não cai. Mas, pensando do ponto de vista teórico, até poderia ir até zero. Não passa daí. Não existe ação com preço negativo. Aí não existe mesmo. Zero é uma opção, uma possibilidade teórica muito difícil de acontecer na prática. Preço negativo não acontece, nem na teoria nem na prática. Portanto, o prejuízo máximo teórico de um lançador de opção de venda é o que ele tem que pagar, o preço de exercício, menos o que ele recebeu, que é o prêmio. Nós temos na Bolsa Bovespa opções lançadas sobre ações que a Bovespa define. Na BMF, no segmento BMF, nós temos 3 tipos de opções. Nós temos opções sob disponível. Temos opções sobre commodities. Uma opção de compra ou de venda de uma determinada commodity. Temos opções sobre futuros. Uma opção sobre futuro é um direito de comprar ou vender determinada quantidade de contratos futuros, e esse direito será ou não exercido numa data futura. Fica um pouco o jogo de palavras, mas é isso mesmo. Uma opção sobre contrato futuro é um direito de comprar ou vender numa data futura contratos futuros. E temos ainda as chamadas opções flexíveis. As opções flexíveis funcionam para o mercado de opções como aquilo que nós comentamos acerca do contrato a termo.
Porque nós vimos anteriormente as opções tradicionais, que são as opções da Bovespa, e também as opções sobre disponível e sobre futuros da BMF, são opções totalmente padronizadas. A Bolsa define o vencimento, o tipo de opção, se é europeia ou americana, a quantidade de ativos que cabe em cada opção e a data de vencimento. Só é negociado o prêmio. No caso da opção flexível, as partes definem tamanho do contrato, data de liquidação, valor do ativo objeto na liquidação, além do prêmio. Ou seja, é uma opção de balcão negociada fora da bolsa, mas que é registrada na BMF. Esse registro de uma opção flexível também pode ser com ou sem garantia. Se for com garantia, a BMF exige depósito de garantias e ela assume a posição de contraparte. Se for um registro sem garantia, é apenas o registro formal, mas o risco de crédito é das partes. Essas são então as alternativas, as possibilidades de opções na BMF. Na Bovespa, nós temos a possibilidade de opção sobre ações, de opções sobre índices de ações, e as chamadas opções referenciadas. Opções referenciadas são opções sobre ações, mas que utilizam um outro índice como referência do preço da ação e do valor do fechamento da opção. Admite-se opção referenciada em moeda estrangeira, em dólar, em euro, e admite-se opção referenciada em taxa de juros, CDI. Com isso, nós concluímos o comentário acerca das opções, que é um dos segmentos do mercado de derivativos.